Você já parou para pensar? Quem é o Espírito Santo? Será que ele sempre existiu? Quando ele aparece na Bíblia pela primeira vez? E qual é o verdadeiro papel do Espírito Santo na vida dos cristãos? Hoje você vai conhecer a história completa do Espírito Santo. Desde o início dos tempos, passando pelos profetas, por Jesus, até chegar ao Pentecostes e aos nossos dias. Se prepare, porque essa história vai mexer com o seu coração. 1. O Espírito Santo no princípio de tudo. A primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia é logo no primeiro capítulo de Gênesis, no início da criação. Isso mostra que o Espírito Santo não é uma invenção do Novo Testamento. Ele sempre existiu. Ele já estava presente no ato da criação, participando ativamente da formação do universo. Isso nos revela que o Espírito é eterno, é Deus, e já agia desde os tempos antigos. 2. O Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nas pessoas como acontece hoje. Ele vinha sobre alguém para uma missão específica e depois se retirava. Foi assim com Sansão, que recebia uma força sobrenatural quando o Espírito de Deus vinha sobre ele. Com Davi, o Espírito o capacitou a liderar Israel e a escrever salmos que tocam o mundo até hoje. E com os profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, o Espírito falava, inspirava, revelava a vontade de Deus. Mas o mais importante, os profetas começaram a profetizar que viria um tempo novo, em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. Eles estavam anunciando o que aconteceria séculos depois. 3. O Espírito Santo na vida de Jesus. Quando Jesus vem ao mundo, ele nasce pelo poder do Espírito Santo. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. E no seu batismo, o Espírito Santo desce como uma pomba e repousa sobre ele. A partir dali, Jesus começa a realizar milagres, curar, ensinar, libertar. Tudo pelo poder do Espírito. Jesus deixa claro: ele e o Espírito Santo trabalham juntos. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Lucas 4:18. Mas o mais impressionante é que antes de morrer, Jesus promete algo grandioso. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Jesus estava anunciando que depois da sua partida, o Espírito Santo viria para habitar dentro de cada um que crê. 4. O Pentecostes, o grande derramamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, ele aparece aos discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. E aí, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, aconteceu algo que mudou o mundo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2:4. Foi ali que se cumpriu a profecia de Joel. O Espírito Santo não veio mais apenas sobre reis ou profetas, mas sobre homens e mulheres comuns, jovens e idosos, ricos e pobres. Ele passou a habitar dentro das pessoas, guiando, fortalecendo, curando e enchendo de paz. 5. O Espírito Santo hoje, em mim e em você. A boa notícia é que o Espírito Santo continua agindo até hoje. Ele não ficou preso no passado. Quando você ora e sente paz, é o Espírito Santo. Quando você está fraco e encontra forças para continuar, é o Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia e entende uma mensagem clara, é Ele falando com você. Quando você tem vontade de buscar a Deus, é porque o Espírito está te chamando. O Espírito Santo é o Consolador, o amigo fiel, aquele que nos convence do pecado, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos capacita a fazer o bem, que nos transforma de dentro para fora. Ele é o sopro de Deus em nós. Talvez você esteja se perguntando: como posso ter o Espírito Santo comigo? A resposta é simples. Abra o coração, busque a Deus, se arrependa e creia em Jesus. O Espírito Santo não força ninguém.
Ele entra quando é convidado. Jesus disse: Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas 11, 13. Peça, deseje, busque, e você vai experimentar uma transformação como nunca antes. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre fé e espiritualidade. Que o Espírito Santo te encha de paz, sabedoria e direção todos os dias da sua vida.